Desde sempre, os consoles nunca ficaram apenas nos seus pacotes básicos. Eles sempre de alguma forma deram um jeito de vender algum tipo de acessório que de alguma forma mudava a forma como você jogava certo tipo de jogos. E alguns acessórios até tinham jogos exclusivos. Alguns acessórios como a pistola Zapper eram uma maneira bem inventiva de jogar jogos como Duck Hunt, que ficou famoso justamente pela maneira diferente de se jogar. Nós tivemos também depois acessórios que davam mais potência aos consoles e que permitiam jogos mais potentes na teoria, como o 32X e o Sega CD do Mega Drive. Todos esses acessórios necessitavam do Mega Drive, mesmo que eles tivessem seus jogos próprios. Até o 32X, que foi pensado em certo momento como um console autônomo, depois acabou tendo essa ideia descartada. E uma breve curiosidade do 32X, esse foi um dos erros da Sega que afetaram o lançamento do Sega Saturno e ajudou a aumentar a crise entre a Sega da América e a Sega do Japão. O Super Nintendo também teve seu acessório com jogos exclusivos, o Satellaview, que teve grandes jogos lançados exclusivamente para ele. Mas o foco dele era o Japão, e o Satellaview também acabava permitindo que o Super Nintendo se conectasse à internet. O lançamento do Sega CD fazia sentido, já que a nova tecnologia de CD-ROM estava chegando nos games, e as empresas ainda não tinham como saber todas as possibilidades dessa inovação. E o Satellaview do Super Nintendo também fazia sentido, já que, como sabemos hoje, a internet era o futuro. Mesmo que não tenham sido algo totalmente revolucionários, esses acessórios faziam sentido. Também depois tivemos coisas como o Nintendo 64DD, que acabou não tendo tanto fôlego. E mais tarde tivemos o Kinect e o PlayStation Move. E mais recentemente, o PlayStation VR, que tiveram seus relativos sucessos. O Kinect sendo o mais bem sucedido deles. O Kinect e o Move eram na verdade mais uma resposta aos controles de movimento do Nintendo Wii, que fizeram um baita sucesso do que sinceramente algo planejado para ser duradouro a longo prazo. Mesma coisa do PlayStation VR, que seguiu a tendência do mercado de achar que o VR era o futuro. Já chegamos no PlayStation VR 2 e esse futuro da realidade virtual nunca chega. Mas o mais importante de tudo isso é que esses acessórios nunca foram parte da experiência básica dos consoles. Diferentemente, os consoles de mid-gen, ou consoles de meia geração, são projetados para ser um upgrade da experiência básica do console, e não um acessório opcional, como os que eu já citei. E isso muda completamente a forma como a geração de consoles funciona. Se olharmos a geração do PS4 e Xbox One, com o PS4 Pro e o Xbox One X, os consoles de meia geração só existiram por uma necessidade dos consoles atenderem a demanda pelas TVs 4K, que em 2016/2017 já eram uma realidade para a maior parte dos mercados que esses consoles tinham. Mas essa atualização de meia geração trouxe alguns problemas, principalmente para a Microsoft, que na próxima geração, a do Xbox Series, lançou um console que rodava muitos jogos cross-gen com resolução inferior ao One X da geração passada. Eu sei que o Series S entrega muito mais coisas que o One X, mas foi a primeira vez que vimos um console de geração passada entregar algo tecnicamente superior a um console de nova geração. Isso sem falar na questão dos jogos retrocompatíveis da Xbox One, que muitos rodam no Series S com resolução muito, mas muito inferior ao One X. Isso devido ao Series S rodar os jogos da geração da Xbox One como se fosse o One Fat, e o Series X roda como se fosse o One X. Mas novamente aqui você tem um recurso de nova geração que é inferior ao da geração passada. Todo esse problema é criado pela porcaria dos consoles de meia geração. A Sony conseguiu fugir disso no PS5. Todos os jogos do PS4 rodam nele da melhor maneira possível, embora possa ter alguns erros aqui ou ali. Recentemente tivemos mais vazamentos do PS5 Pro, que talvez quando esse vídeo tivesse sido lançado, ele já possa ter sido lançado oficialmente ou anunciado pelo menos. E sinceramente, o PS5 Pro é uma ideia perigosa demais para a Sony. Primeiro, se você queria lançar duas experiências diferentes de PS5, uma para jogadores mais básicos e outra para jogadores mais hardcores, você devia ter feito isso no início da geração, assim como a Xbox fez com o Series S e Series X, porque a Sony prometeu 4K 60 FPS nos jogos de PS5 e não estamos vendo nem 4K 30 direito. Isso falando em termos técnicos de resolução e taxa de quadros. Mas se for parar para ver quantos jogos realmente são deslumbrantes no PS5, tem poucos que você vê claramente que esses jogos nunca seriam possíveis no PS4. Eu sinceramente não consigo achar mais de 5 jogos assim.
Talvez você seja genial e consiga achar mais do que 5. Se você conseguiu, parabéns, a NASA deveria contratar você. E fica uma pergunta, se não temos PS5 atingindo o prometido 4K 60, ou nem todos os jogos realmente inovadores, e também não temos a adesão de uma nova tecnologia como possivelmente teria com as TVs 8K, por que existe um PS5 Pro na nova geração? Para mim só existe um único motivo plausível para a existência do PS5 Pro, e seria o GTA 6. Como o GTA 6 vai vir, como vem sendo indicado pela Rockstar, exclusivamente para os consoles e só depois vai chegar no PC, talvez a Sony entenda que se lançar um console poderoso que rode possivelmente o GTA 6 em 4K 60, talvez ela consiga com isso trazer muitos jogadores do PC para o PS5 Pro, que não vão querer esperar um ano ou mais para o jogo chegar no PC e perder todo o hype inicial do lançamento do jogo. Porque sem sombra de dúvidas, GTA 6 vai ser o maior lançamento da história dos games em termos financeiros. E se GTA 5 já vendeu mais de 200 milhões de cópias até hoje, o GTA 6 tem a expectativa de no mínimo alcançar novamente esses números e dessa vez de maneira mais rápida. E todos esperam que o GTA 6 venda muitos consoles. E se essa for a intenção da Sony, então para mim vai ser uma grande jogada. Mas tem um porém, GTA 6 é uma grande empreitada da Rockstar, e tudo indica que vai sair no final de 2025. Então teremos, teoricamente, um ano ali mais ou menos entre o lançamento do PS5 Pro, possivelmente agora no final de 2024, até o lançamento do GTA 6 no final de 2025. Quais jogos vão sustentar esse console por um ano? Quais exclusivos da Sony serão lançados nesse período que vão justificar a compra de um PS5 Pro? Se o PS5 base já está começando a ser questionado por ter talvez o primeiro ano sem grandes jogos first party, imagina a Sony lançar um console mais caro e não ter jogos first party para sustentar esse console. Qual é o risco de nesse período de um ano o PS5 Pro cair em desgosto por parte dos compradores e não conseguir convencer com o produto? Isso tudo que eu falei são só os problemas da Sony, mas e se GTA 6 for adiado para 2026? Sinceramente eu não acho difícil não. Como eu disse, GTA 6 vai ser gigante e pode haver problemas no desenvolvimento que pode fazer o jogo atrasar. E se isso acontecer, o que a Sony vai fazer? Para mim, sinceramente, é uma estratégia suicida da Sony colocar todo o peso do PS5 Pro no GTA 6. Mas se der certo, a Sony vai ganhar muita grana e trazer muita gente pro PS5 Pro. E sinceramente, eu gosto dessa ousadia da Sony. Só me pergunto se daqui 4 anos, quando for lançar uma nova geração de consoles e o 8K ainda não for uma realidade, qual vai ser a grande revolução tecnológica da próxima geração? Mas talvez esteja cedo demais para pensar nisso ainda. Mas então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acham do PS5. Vou ficando por aqui. Fiquem com Cristo sempre. E até a próxima.